Fala galera, tudo bom com você? Professor Daniel aqui na área. Bem, galera do segundo ano, vamos fazer aqui a nossa mais uma revisão para a sua prova. Vamos fazer uma revisão sobre espelhos planos e espelhos esféricos. Então fica comigo nessa aula. Então vamos conversar com você após a nossa vinheta, galera. Vamos lá então. Bem, galera, eu sou o professor Daniel, professor aqui no canal Exatas e Minutos. Vamos para a nossa primeira questão, que ele diz o seguinte. Vamos aqui para a nossa tela, ó. Nossa tela diz o seguinte: uma pessoa de 1,90 m de altura deseja se observar de corpo inteiro em um espelho plano fixado em uma parede perpendicular ao solo. Aí continua. A altura de seus olhos em relação ao chão é de 1,80 m. Nessas condições, para que a pessoa possa se observar de corpo inteiro, o comprimento do espelho deve ser em centímetros, pelo menos. Qual seria a sua altura? Nesse caso do espelho, para ele observar toda a sua imagem. Vamos aqui com a gente, rapidola. Então, galera, já coloquei aqui a referência da nossa primeira questão, o desenho que ele diz o seguinte, ó. Você tem aqui a altura da pessoa de 1,90 m, ok? Aqui seus olhos, vamos projetar também, consegue observar a sua imagem. Isso aqui seria o comprimento do espelho que ele quer. E uma coisa que é interessante, sabemos a relação que você consegue observar que você tem um triângulo que a gente colocou aqui, né? E você tem outro triângulo que forma a relação dos seus olhos, que você tem a projeção que ele consegue ver na extremidade da sua altura, e você consegue ver também através da sua altura, você consegue projetar esse reflexo no espelho. Uma coisa que é interessante se você observar o seguinte, ó, a distância do objeto ao espelho, eu não sei, professor, vou chamar de x. A distância do objeto à sua imagem formada é outro x aqui, ó. Então posso relacionar aqui a distância do objeto até a sua imagem projetada é o dobro, ou seja, que é 2x. Vamos lá então. Posso relacionar aqui a distância do objeto ao espelho, que seria no caso a distância do espelho, que é x, pelo tamanho real que ele consegue projetar a sua imagem, que é 1,90 m. Ok? Aqui no caso, perdão, seria o comprimento do espelho que ele quer, né? Então seria o nosso E, que eu não sei. Igual, agora sim, a altura do nosso amigo, ó. A altura do nosso amigo que ele conseguiu fazer sua projeção vai ser o comprimento do espelho com a sua altura, que seria o quê? 1,90 m. 1,90 m. Pela distância que ele consegue observar, ou seja, a distância do objeto até a sua imagem, que se você observar vai ser o quê, professor? Vai ser 2x, ou seja, distância com distância, a altura com a altura. Beleza? Então, que nós vamos fazer essa matemática aqui agora de semelhança. Então, aqui eu já posso observar o seguinte, que eu posso cancelar esse x com esse x, ok? Sobrou lá em cima 1 sobre E igual a 2 dividido por 1,90. Aí o que acontece? Aqui eu posso multiplicar cruzado, que eu quero o tamanho aí do nosso espelho. A gente pode concluir o seguinte, que 2 vezes E vai ser o 2E, igual 1,90 vai ser 1,90. 1,90 vezes 1, ok. Aí o 2 passa dividindo, então a gente pode concluir o seguinte, que o E é igual a 190, tira a metade, vai ser 95. Então, repara que o comprimento, ou seja, o tamanho do espelho, para ele vai conseguir observar, basta você tirar a metade da altura do corpo, vai ser a projeção da altura do espelho. Então, aqui vai ser 0,95 centímetros. E nesse caso já está em centímetros, tá? Então, galera, tá aí a nossa primeira questão, uma questão que envolve realmente a ideia de semelhança de figura, onde você consegue fazer a projeção da sua imagem. Então, a imagem aqui projetada eu relaciono com o tamanho do objeto. Não, repara que não relaciono com o olho que ele consegue observar, mas seria, ou seja, da sua extremidade, da sua altura até a parte do seu pé, ok? Tira a metade, você vai ter o tamanho mais ou menos do comprimento do espelho que você vai precisar observar a sua imagem no reflexo do espelho plano, ok? Primeira questão feita, vamos para a questão número 2. Bem, galera, a questão número 2. Questão número 2 diz o seguinte, ó. No relógio de ponteiros, cada número foi substituído por um ponto. Uma pessoa observar a imagem desse relógio refletida em um espelho plano lê 10 horas. Então, se você analisar o seguinte, ó, a ideia da questão, você tem aqui
10 horas é mais ou menos aqui, né? Aí você tem 11, 12, uma, duas, três, quatro, enfim. Então, ou seja, ele quer saber, se você fazer essa leitura diretamente no relógio, qual seria a leitura realmente marcada do relógio. Ou seja, se dá o reflexo para você de 10 horas, existe uma coisa que é chamada de enantiomorfa no espelho. Então, isso aqui é 10 horas. Claro que em situações onde vai acontecer esse reflexo, ele vai marcar aqui, olha, no sentido oposto, que vai ser aqui, ó, nesse ponto. E aqui nós sabemos que aqui é meio-dia, mais ou menos aqui, tá? Seguindo a orientação. Então, só apagar aqui, aí, entra aqui, pronto. Vai ficar certinho. Então, se ele colocar o seguinte, deixa eu ver se consigo pegar toda essa figura e copiar aqui novamente. Nós teremos o seguinte, ó. Isso, deu legal para copiar. Então, se nós pegarmos o seguinte, colocarmos aqui, ó, no reflexo, olha o que é legal. Aí já mostra pra gente o seu reflexo. Opa. E o seu reflexo, ou seja, marcou, na verdade, não 10 horas, mas na verdade marcou aqui nesse ponto, ó. Que é enantiomorfa, no caso. Aqui é 12, 1, 2 horas, ou seja, na verdade, nesse reflexo que ele marcou lá no relógio, dentro do espelho plano, foi 10 horas, na verdade, equivale a 2 horas. Legal, né? Então, a questão ela mostra legal o nosso conhecimento de espelhos planos, que é aquele processo enantiomorfa. Você lê a palavra exatos e minutos, mas só que você acaba lendo no sentido contrário, que é enantiomorfa, seria a nossa questão aí. Legal, traduzido aí pra gente, ok? Vamos para a questão número 3. Olha só, questão 3. Um objeto está sobre o eixo de um espelho esférico côncavo. O objeto encontra-se no raio de curvatura, do espelho e o foco. A imagem do objeto. Então, para isso, a gente vai precisar, galera, recorrer aos raios notáveis para sabermos qual seria o posicionamento aí do nosso espelho, o objeto que vai ser formado, a imagem sendo formada. Vamos lá, então. Então, galera, já coloquei aqui a nossa imagem para fazermos o estudo seguinte. Ele fala que o corpo, o objeto, está na frente do espelho côncavo, ele está entre o centro e o foco. Então, sabemos lá que basta sabermos apenas dois raios notáveis. Ou seja, eu tenho um raio incidente que passa paralelo em relação ao eixo principal, reflete passando no foco, ok? Já o segundo raio, lembra, tudo que vai ter que voltar. Então, ou seja, o segundo raio passa pelo foco e reflete passando paralelo em relação ao eixo principal. Então, se você observar, olha a imagem que eu acabei formando, ó. Então, essa imagem aqui, se você analisar, ela vai ser uma imagem real. Se a imagem é real, ela vai ser uma imagem invertida, ok? E se é uma imagem invertida, lógico, ela em relação ao espelho pode ser igual, menor ou maior. Nesse caso, ela é maior, tá? São os três casos de imagens reais que você tem. Antes do centro, menor. Em cima do centro de curvatura, vai ser igual. Passando o centro de curvatura, ou seja, entre o centro de curvatura e o foco, a imagem é real, invertida e maior que o objeto. Então, essa é a característica da imagem que ele pedia para você resolver nessa questão. Então, vamos lá para a questão número 4. Vamos ver o que a questão 4 diz para a gente. Bem, galera, questão número 4. Vamos lá, então. Um jovem estudante, para fazer a barba mais eficiente, resolve comprar um espelho esférico que aumente 2 vezes a imagem de seu rosto quando ele se colocar a 60 centímetros dele. Que tipo de espelho ele deve usar e qual o raio de curvatura. Galera, se ele fala o seguinte, ele já diz para a gente que o indicativo, que ele está o quê? Aumentando 2 vezes a imagem. Galera, isso ocorre apenas em espelho côncavo. Aumento de imagem e só vai acontecer na natureza desse espelho. Aí ele quer justamente o raio de curvatura. Galera, o posicionamento aqui vai ser o nosso... Deixa eu colocar para cá. O posicionamento dele que ele fala aqui pra gente seria o posicionamento que ele se encontrou na frente do espelho, que foi de 60 centímetros.
E se é 60 centímetros, eu vou precisar usar a equação de Gauss aqui, de focos lá dos espelhos, que é 1 sobre F, 1 sobre P e mais um P'. Claro que se eu relacionar isso daqui com o aumento, que é 1 sobre menos O e o P' sobre P, eu consigo chegar nessa equação aqui, ó, que é uma equação resumida, que lá vai ser o aumento relacionado à distância focal dividido pela distância focal menos posicionamento. Ou seja, eu consigo fazer com que essas três equações possam chegar nessa. A gente podia fazer uma dedução matemática, mas a ideia não é essa da questão, tá bom? Então, ele falou para a gente que aumentou 2 vezes. Tá aqui, ó, aumentou 2 vezes. Então, você faz a substituição. 2 igual o F. O F eu não sei, vou atrás dele, dividido por F menos o posicionamento do nosso objeto, que é de 60. Então, 60, aí vem para cá. Como é que vai acontecer? Aí vai passar multiplicando, então vai ficar 2F menos 60 é igual a F. Então, faz a distribuição para eliminar o parêntese, ó, F2, perdão, 2 vezes F menos 60, então isso aqui vai me dar 2F menos 120, multiplicando 2 por 60, igual a F. Passo 120 para o segundo membro subtraindo, ou perdão, somando, vou passar o F subtraindo. Então vai ficar assim, ó, 2F menos F igual a 120. E fazendo essa diferença, vou achar o seguinte, que 2F tirar F vai ser o próprio F, que é 120 centímetros. Então eu achei a distância focal. Claro, né, se eu dobrar esse valor, consigo achar o meu raio de curvatura. Então, mas pegar aqui meu raio de curvatura e multiplicar por 120, então eu concluo que o raio de curvatura vale 240 centímetros, ok? Então, ou seja, ele está a 2,40 metros, ou seja, seria o centro de curvatura, ok? Então, essa é a questão número 4. Vamos para a questão número 5 agora, galera. Vamos lá, então. Então, galera, a questão número 5, a nossa última ainda, a nossa revisão aí para você. Dois espelhos planos são alinhados de modo que o ângulo que se forma entre eles é de 120 graus. O número de imagens formadas pela associação de espelhos é igual a... Então, seguinte, ó, vamos aqui. O alfa é 120. Vamos colocar aqui, então. Então, o alfa é 120 graus. Aí, o que acontece? Ele quer o número de imagens de associação de espelhos. Então, 360 dividido por alfa igual já a menos 1. Lembrando que se eu aumento o alfa, o número de imagem ele vai cair, ou vice-versa. Diminuo o alfa, aumenta o número de imagem. É inversamente proporcional, ok? Vamos apagar aqui, só para essa relação matemática, para nós comentarmos o seguinte. Então, o N vai ser 360, ó, o alfa é 120, então fica 360 dividido por 120 menos 1. Então, o N vai ser 360 dividido por 120, isso aqui vai me dar 3. 3 menos 1, ou seja, eu consigo formar num ângulo de 120 graus, praticamente quase abrindo todos os peixes, 180, duas imagens apenas. Então, essa é a nossa resposta para a nossa questão, galera, ok? Bem, galera, vamos para a nossa última questão, tá? Diz o seguinte, ó, diante de um espelho esférico côncavo, coloca-se um objeto real no ponto médio do segmento definido pelo foco principal e pelo centro de curvatura, ou seja, na metade. Olha, cuidado com essa questão. Ele fala que o objeto ele está na metade entre o centro focal, entre o foco e os raios de curvatura. Presta atenção nesse detalhe. Se o raio de curvatura desse objeto é 2,4, perdão, é que ele quer saber o posicionamento do objeto em relação à imagem. Vamos lá então aqui para a nossa questão seguinte, ó. Vamos lá. Então a ideia é o seguinte, é como ele falou para você lá no nosso contexto. Ele falou que o raio de curvatura é 2,4 metros. Então a metade vai ser a sua distância focal. Vamos na interpretação do contexto, ó.
Você pode fazer pela matemática ou também pode fazer pela lógica, ó, que é o centro, funcionamento do espelho, aqui é o foco, e aqui seria o vértice. Ele fala que está bem na metade. Imagine que a metade seja mais ou menos aqui, ó, nesse ponto. Bem aqui assim, ó, na metade. Então, o nosso objeto está bem aí, o nosso objeto real. Galera, é o seguinte, se aqui é 2,4 e aqui é 1,2, olha a ideia. Eu posso fazer isso pela matemática, mas também posso fazer isso pela lógica. Como assim, professor? Seria pela lógica. Pela lógica, se você observar, daqui para cá, seria a nossa distância focal ao espelho, que é 1,2. Então, se você pegar a metade dele aqui, ó, é a metade. Professor, a metade de 1,2 é 0,6. Perfeito. Então, aqui vale 0,6 e aqui vale 0,6. E se daqui para cá é 1,2, aqui 1,2, ou seja, do centro de curvatura ao espelho, vale 2,4, tá? 2,4. Se 2,4, e se você observar, eu tenho 1, 2, 3, 4, ou seja, eu tenho 4 metades do centro de curvatura até o espelho. Então, significa que cada metade vale 0,6. Então, se eu pegar 2,4 e dividir pelos 4 pedaços, sendo a metade, ou seja, conseguir dividir 4 vezes, então isso aqui vai me dar 0,6. Ou seja, significa que cada pedacinho desse vale 0,6, 0,6. Ou seja, o objeto em relação ao espelho, ele está, posicionamento dele, basta fazer a soma, né? 0,6 mais 0,6 mais 0,6. Então, seu posicionamento vai ser, basta somarmos ou multiplicarmos por 3, tanto faz. Isso aqui vai me dar 1,8, ok, professor? 1,8. Nesse caso seria metros, né? Que ele falou pra gente, que é 2,4. Então, ou seja, ele está a 1,80 m do espelho. A pergunta é, qual é a distância entre a imagem que vai ser formada no seu posicionamento em relação ao objeto? Para isso, você vai precisar utilizar a equação de Gauss, porque eu já sei o posicionamento do objeto na frente do espelho. Se eu conseguir determinar o posicionamento da imagem, eu consigo resolver a questão que ele pede na questão número 6. Então, vamos lá então. Vamos aqui do nosso contexto. Vou limpar aqui e a gente já volta para resolver a nossa questão número 6. Então, galera, deu uma limpada aqui no nosso quadro. Vamos para as informações que eu já tenho. Então, tenho aqui a distância focal, que eu já sei que vale 1,2, ok? Metros. Já tenho o posicionamento, que é 1,8 metros. E eu quero saber o posicionamento da imagem. Galera, se eu conseguir achar, basta pegar a subtração da imagem em relação ao espelho. Posicionamento do objeto ao espelho. Então, vamos lá então. Vamos pegar aqui a equação de Gauss. 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 P'. Então, é esse camarada que eu quero. Depois eu faço a diferença. Eu consigo achar a questão. Então, fica 1 sobre F. Vamos colocar logo a substituição. 1 sobre 1,2. Aqui 1 sobre P, que é 1,8, mais 1 P'. Ok? Vamos ver o que dá para fazer aqui. Eu vou pegar esse camarada, vou passar subtraindo, então vou colocar assim, ó, que 1 P' vai ser 1,2 menos 1,8. Galera, a gente pode multiplicar aqui cruzado, né? Esse multiplica com esse multiplica com esse. Depois a gente vai cruzar aqui os nossos denominadores. Então, vou fazer aqui no canto, ó. Questão do espaço. Então, fica 1 sobre P' é igual 1,2 vai ser o próprio 1,2 menos 1,8 vezes 1 vai ser o próprio 1,8. Vou escrever aqui um pouco maior. E a questão aqui do nosso espaço, tá? Então fica aqui, ó, 1 sobre P' é igual a 1,8 menos 1,2. Isso aqui dividido. Aí se você multiplicar 1,2 vezes 1,8, isso vai me dar, vamos fazer a multiplicação aqui com 18 e 12. Fazendo 2 caras para a esquerda. Então aqui vai dar 16, vai 1. 1 vezes 2, 2. O que foi? 3.
Aí 1 vezes 8, 8. 1 vezes 1, 1. 6, 11, 216. Então, fazendo aqui 216, apagando aqui, né? Então, 216, andando 2 casas para a esquerda, eu tenho 2,16, porque eu andei 2 casas, ó, tá? Aí eu vou inverter. Inverter essa primeira fração, P' sobre 1 é o próprio P' é igual. Vou inverter a segunda fração, então fica 2,16 dividido. Se eu pegar fazer essa divisão, perder a subtração, vai me dar 0,6, ok? Beleza? E quando você faz esse cálculo aí com calma, se eu não me engano, isso aqui vai me dar 3,6. Então, repara, eu consegui achar o posicionamento da imagem que se formou em relação ao espelho. Então, basta fazer agora a diferença que ele pediu para a gente no nosso enunciado, que foi a diferença que ele quer entre o posicionamento do objeto na frente do espelho e o nosso objeto que está na frente do espelho. Então, fica 3,6 menos 1,8. Isso aqui vai me dar 1,8, seria a nossa resposta aí do nosso contexto aí, de acordo com o que ele pediu para a gente. Então, galera, essa foi a nossa aula para você de revisão. Veja com calma, veja com cuidado, passo a passo. Tente refazer as questões passo a passo, porque essa é a segunda revisão que nós estamos lançando para você aí, tá bom? Então, meu muito obrigado. Fica com Deus, galera, e até a próxima, que a gente mostra mais questões para você a nível de... Vamos começar a falar sobre lentes esféricas. Nós já começamos, vamos começar os nossos exercícios, tá bom? Então fica na paz, fica com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.